Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o primeiro Tributologia de 2022, que vai ao ar no domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. Sim, eu antecipei a retomada do Tributologia. O pessoal pediu pra caramba para que eu voltasse antes, eu voltaria só na semana que vem. Mas nós estamos de volta com o Tributologia para falarmos de muito direito tributário, muita economia, muita coisa acontecendo, muitos julgados sendo publicados. Então, eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês em mais um domingo para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa trocar conhecimento de qualidade e sempre atualizado. Muito obrigado pelo carinho de vocês que estiveram comigo em 2021, que nós tenhamos mais um ano maravilhoso e espero que com boas decisões em matéria tributária nos tribunais superiores, com a economia em recuperação e que efetivamente a gente possa sair dessa crise do coronavírus de uma vez por todas. Então, muito obrigado por estarmos juntos por todo esse tempo. E agora a gente vai então retomar o nosso bate-papo dominical falando sobre uma decisão que rolou essa semana aí, e foi um dos pontos que muita gente me perguntou, que foi o julgamento no recurso no habeas corpus número 83.447. Recurso no habeas corpus número 83.447 e no recurso no habeas corpus número 83233. Gabriel, você agora vai transformar o Tributologia num podcast de direito criminal? Não é esse o objetivo. É porque nesses recursos em habeas corpus, né, o STJ entendeu que o Ministério Público não pode pedir dados sigilosos à Receita Federal sem autorização judicial. Ou seja, a Receita Federal tem acesso aos dados sigilosos, mas o Ministério Público, para que ele tenha acesso a esses dados bancários, esses dados do contribuinte, ele não pode pedir diretamente à Receita Federal. Ele vai ter que pedir uma autorização judicial para que tenha esse acesso. Mas, gente, eu queria voltar para que a gente entenda a origem dessa discussão. A origem dessa discussão vem lá de 2019, no julgamento do recurso extraordinário 1.055.941, 1.055.941, 1055941. No julgamento do recurso extraordinário, lá pelo STF, foram fixadas algumas teses no tocante ao envio de informações pela Receita Federal ao Ministério Público. É importantíssimo que você tenha em mente que a Receita Federal ela pode ter acesso aos dados bancários do contribuinte sem a necessidade de autorização judicial. Ou seja, a Receita Federal ela pode perfeitamente acessar a minha conta, a sua conta, sem a necessidade de autorização judicial, com o objetivo de fiscalizar. O STF já havia entendido que isso não é uma hipótese de quebra de sigilo bancário, mas sim a hipótese de transferência do sigilo bancário. Essa é uma hipótese em que o sigilo ele é transferido do banco para a Receita. Afinal de contas, se o banco tem acesso às informações bancárias, por que não uma autoridade fiscal que, após esse acesso, terá o dever de sigilo? Esse foi o entendimento firmado pelo STF ao permitir a transferência do sigilo bancário da instituição bancária para a Receita Federal. Daí, então, começa a discussão. A Receita Federal tem acesso, mas o MP não tem? E o MP pode requisitar essas informações à Receita? Bom, o que o STF entendeu lá no recurso extraordinário 1.055.941? Foram fixadas algumas teses lá, né? A primeira tese que foi fixada é no sentido de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, além do compartilhamento de todo o procedimento fiscalizatório da Receita Federal que resultou no lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal. Desde que, claro, haja fim de apuração do crime, sem necessidade de prévia autorização judicial. Só que nesse caso você percebe que quem compartilha é a Receita. Não é raro acontecer do auditor fiscal da Receita, durante uma fiscalização, identificar que houve uma sonegação fiscal. Então o que o auditor vai fazer? Ele vai lavrar o auto de infração e, além disso, ele vai
lavrar uma representação fiscal para fins penais. Caso seja feita essa representação fiscal para fins penais, é lícito que a Receita, o IFE, né, a Unidade de Inteligência Financeira, ela é ligada à Receita Federal, é quem faz essa análise da movimentação financeira, tá? Então é lícito que a UIF ela faça esse compartilhamento com o órgão do MP, né, o órgão de persecução penal, para que apure eventual crime de sonegação fiscal que foi identificado pelo fiscal durante a fiscalização. Então é plenamente possível que o fiscal, ele, ao lavrar o auto de representação fiscal para fins penais, ele remeta todo o procedimento fiscalizatório e as informações que foram obtidas ao órgão de persecução penal, ao Ministério Público, ok? Então é possível que a Receita envie essa informação. É possível, tá? Foi fixada uma segunda tese, no sentido de que, é uma continuidade na verdade, né? Que o compartilhamento, então, ele só pode ser feito por comunicações formais, com garantia de sigilo e certificação do destinatário. Por quê? Porque o auditor fiscal ele não pode divulgar as informações que ele recebe no exercício da sua função. Se o auditor fiscal está exercendo a função de fiscalização, ele não pode compartilhar essas informações, né? O dever de sigilo está garantido no Código Tributário Nacional. Então, nesse caso especificamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a obrigação de sigilo, porém, há um crime a ser apurado. O auditor fiscal identifica isso, manda para o órgão de persecução penal e o órgão de persecução penal, então, vai instaurar o procedimento. Essa troca de informações, né? Ela tem que ser com certificação do destinatário, garantia de sigilo e efetivamente deixando claro que é para apuração daquele crime, tá? Então é possível que a Receita compartilhe as informações sem autorização judicial? É possível. Lá em 2019, né? O voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Toffoli, por exemplo, ele foi contra essa troca de informações. Isso seria só também um meio de informação e não de provas, de acordo com o Toffoli, né? Os detalhes das movimentações bancárias deveriam ser seguidas de decisão judicial, ou seja, a Receita poderia mandar o seguinte: olha, seu MP, esse cara aqui, ó, ele declara que ganha R$1.000, mas ele movimentou 1 milhão na conta. Aí se o MP entender que há crime, cabe, de acordo com o Toffoli, naquele momento, uma intervenção judicial. Então o MP tem que ir ao juízo e falar: olha, excelência, o cara declara 1.000 e movimentou 1 milhão. Quebra o sigilo dele? De acordo com o Toffoli, deveria ser assim. O ministro Alexandre de Moraes, não. Todas as informações deveriam ser utilizadas, né? E na época foi interessante que o ministro Gilmar Mendes, ele, por exemplo, entende que a atuação da Receita é legítima, que tem que haver a troca de informações, mas efetivamente deve haver a troca de informações limitada, né, àquilo que foi objeto da fiscalização, da identificação da unidade de inteligência financeira, né? Então, no final das contas, nós tivemos ali uma conclusão de que é possível, né? É possível essa troca de informações. Bom, o que foi julgado então pelo STJ já em 2022, pela terceira sessão do STJ, né, no dia 9 de fevereiro, foi que não cabe ao Ministério Público requerer junto à Receita aquelas informações sem autorização judicial. Ou seja, a Receita pode, se ela identificar um crime, compartilhar as informações. Todavia, não pode o Ministério Público notificar a Receita para apresentar as informações sem a necessidade de autorização judicial. Entende? Então, a lógica é muito simples. O MP não pode usar a Receita como instrumento de produção de provas, quando, na verdade, a lógica entendida pelo STF é outra. A lógica do STF é: se a Receita identifica o crime, manda para o órgão de persecução penal. Ponto. O órgão de persecução penal não pode se utilizar da Receita para produzir provas no processo penal. Essa foi, então, a lógica.
Eu tenho um artigo publicado contrário até mesmo à troca de informações. Eu sou contra a divulgação da Receita das informações para qualquer órgão que seja. Eu vou além. Eu sou contra a transferência do sigilo, tá? Eu acho que a gente não pode abrir mão de direitos. Direitos fundamentais são direitos fundamentais. Quando abrimos mão de um, todos os outros serão violados. Eu sou contra essa possibilidade de acesso ao meu sigilo pela Receita Federal. Ah, Gabriel, você está escondendo o quê? Não se trata de estar escondendo. Veja, se trata de não abrir mão de um direito fundamental. O direito à privacidade é o meu direito fundamental. Eu não quero abrir mão do meu direito fundamental. Sabe? Mas enfim, isso já foi julgado. Minha opinião é só de professor chato que fica questionando as coisas. Mas no frigir dos ovos eu acho realmente que essa autorização da Receita Federal, ela para a Receita Federal ter acesso ao sigilo bancário, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, viola sim direito fundamental, na minha opinião, mas o STF entendeu que pode, então agora pelo menos vamos restringir esse acesso para que esse acesso não vire uma arma, né? Uma arma do Estado contra o cidadão, porque no processo penal, para que sejam feitas provas, elas têm que ser lícitas, né? Elas têm que ser obtidas de forma lícita. Então nesses dois recursos em HC que eu citei para vocês, e aí se você quiser eu repito o número, não tem nenhum problema, foi o RHC 83233 e o 83447. O entendimento foi muito simples, muito simples. Não cabe ao MP requerer as informações, a movimentação financeira do contribuinte sob investigação direto à Receita. Direto à Receita. A Receita pode compartilhar. Se o MP quiser aquelas informações e a Receita não compartilhou espontaneamente, aí vai precisar de autorização judicial. Tranquilo, gente? Beleza? O direito ainda respira, ainda que por aparelhos, ainda há direitos fundamentais nesse país. Torço que a gente continue tendo, ainda que sofríveis, difíceis de ser executados, que os direitos fundamentais permaneçam em voga e que os nossos tribunais sempre garantam o acesso a esses direitos. E é com isso que a gente encerra o nosso primeiro Tributologia de 2022. Espero ter colaborado para o debate, espero ter trazido informações relevantes e semana que vem tem mais Tributologia. Galera, muito obrigado. Muito obrigado pelas mensagens que eu recebi durante as férias. O pessoal dizendo que estava com saudade de Tributologia no domingo de manhã. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho, comigo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre. É @GabiQuintanilha, G-A-B Quintanilha. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, porque toda semana as novidades estarão disponíveis para você. E ativa o sininho, né? Porque assim que o vídeo subir, você recebe a notificação. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse mês de fevereiro e que venha mais um ano maravilhoso, iluminado para mim, para você, para sua família e que nesse ano de 2022 a gente possa deixar para trás a pandemia, jogar uma pá de cal em cima disso e tocar a nossa vida para que a gente possa realizar cada um dos sonhos que ficou congelado, que ficou na prateleira durante os anos de 2021, que foram anos extremamente difíceis. Um beijo enorme para vocês, tudo de bom e semana que vem tem mais Tributologia. Valeu, galera. Tchau, tchau.